Olá, tudo bem? Vamos fazer a correção dos exercícios? Então, hoje eu expliquei para vocês as vozes verbais ou vozes do verbo, né? Nós aprendemos que vozes verbais ou vozes do verbo é a relação do sujeito com a ação do verbo na oração, né? Aí nós vimos aí que as vozes verbais ou vozes do verbo, elas são a forma como os verbos se apresentam na oração, a fim de determinar se o sujeito ele pratica ou recebe a ação, tá? E elas podem ser de 3 tipos: ativa, passiva e reflexiva. Vocês lembram? Então, aí nós falamos, né, de cada um aí, de cada voz, né, do verbo. Falamos da voz ativa, da voz passiva, da voz reflexiva. E eu passei uns exercícios para vocês, tá? No número 1, tá pedindo, né, transponha as orações da voz ativa para a voz passiva. Então, assim, nós aprendemos o quê? Que a voz ativa, né, o sujeito, ele é o agente, né? Ou seja, ele pratica a ação, tá? E a voz passiva, o sujeito, ele é paciente, ou seja, ele recebe a ação. Então aqui, né, nós iremos transformar essas orações aqui da voz ativa para a voz passiva. Tudo bem? Aí tá assim, letra A. Os candidatos fizeram o seu discurso. Vai ficar da seguinte forma: o discurso foi feito pelos candidatos. Nós estamos transformando aí, né, a voz ativa para a voz passiva. Letra B. Os professores avaliaram os alunos. Ficou da seguinte forma: os alunos foram avaliados pelos professores. Letra C. A cabeleireira finalizou o penteado. Ficou da seguinte forma: o penteado foi finalizado pela cabeleireira. Letra D. Os auditores enviaram o relatório. Ficou da seguinte forma: o relatório foi enviado pelos auditores. E a letra E. O homem cultivou o terreno. O terreno foi cultivado pelo homem, tá? Então aqui nós fizemos aí, né, nós transformamos a voz ativa para a voz passiva, tá ok? E no número 2, tá pedindo para indicar 2 orações que estão na voz reflexiva. O que seria, né, a voz reflexiva? A voz reflexiva, o sujeito, ele é agente e paciente ao mesmo tempo, tá? Como assim? Ele pratica e recebe a ação, tá? Então aqui no número 2, as opções são A e a letra E, tá? Letra A, deitou-se assim que anoiteceu. E a letra E, vestiu-se e saiu, tá? Aqui o sujeito, né, ele pratica e recebe a ação, tá bom? E no número 3, tá pedindo, né, para reescrever as orações abaixo, passando-as da voz passiva analítica para a voz passiva sintética, né? Nós vimos que a voz passiva analítica, ela é formada por um sujeito paciente, mais um verbo auxiliar, né? O verbo ser, estar, ficar, tá? Mais o verbo principal da ação conjugada no particípio, mais o agente da passiva, tá? Então aqui
né, ficou da seguinte forma, ó, letra A decisão foi tomada por todos. Letra A ficou como? Tomou-se a decisão. Letra B, a explicação foi dada pelo diretor. C, as situações foram concluídas pela equipe. Concluíram-se as tarefas, certo? A casa foi comprada pelo casal de estrangeiros. Comprou-se a casa. E a cultura foi feita pelos jovens. Fez-se a escultura. Tá bom? Aqui nós reescrevemos, né, as orações, né, passando-as da voz passiva analítica para a voz passiva sintética, certo? E no número 4, identifique as vozes verbais nas orações abaixo. Então, gente, letra A. As crianças pintaram toda a parede com canetinha, tá? Essa é a voz o quê? Ativa, né? Voz ativa. Por quê? O sujeito, ele é agente, tá? Que é o quê? Crianças, tá? Então aqui na letra A, voz ativa, cujo sujeito, né, agente é crianças, tá? Letra B. Toda a sala foi renovada. Voz passiva, tá? Formada pelo sujeito paciente aí, sala, mas o verbo auxiliar foi, observem aí, mas o verbo principal conjugado no particípio, né? Que é renovada, tá? Voz passiva. Letra C. Usou-se 3 tons diferentes na sala. Voz reflexiva, tá? Formada aí por verbo conjugado na terceira pessoa do singular, né? Ó, usou, mais o pronome apassivador se. Então ela é voz reflexiva, certo? Letra D. Pintam como ninguém. Voz ativa, tá? Letra D, voz ativa, tá? Cujo sujeito, ele é o agente, né? E que está oculto, né? Eles, né? Então, ó, pintam. Quem pintam? Eles, né? O sujeito, ele está oculto ali, né? E a voz é ativa, tá? Cujo sujeito é agente, né? Ou seja, ele pratica a ação. Letra E. Isto foi feito por eles. Isto foi feito por eles. Voz passiva, tá? Formada pelo sujeito paciente isto, tá? Mais o verbo auxiliar foi, mais o verbo principal conjugado aí no particípio, feito, tá? Mais o agente da passiva, eles, tá? Então é voz passiva, tudo bem? Número 5. No número 5, vocês irão identificar os sujeitos agentes e pacientes nas orações abaixo, tá? Letra A. Eu penteio-me. Qual é o sujeito? Eu, tá? E ele é o quê? Agente e paciente, tá? Lembra que nós falamos? Ele é agente e paciente. Por quê? Ele pratica e recebe a ação, tá? Letra B. O aluno foi visto na estrada da escola. Qual é o sujeito? Né? Aluno. Ele é um sujeito que? Paciente. Tá? Letra C. Escrevi o discurso para o homenageado. Né?
Eu, ó, escrevi, né? No caso, escrevi. Quem escreveu? Eu, tá? É um sujeito agente, tá? Porque ele praticou a ação de escrever, tá ok? Letra D. A secretária telefonou aos clientes. Sujeito, secretária. É um sujeito que agente, né? Ela praticou a ação de telefonar, tá? E Maria e João são sujeitos agentes e pacientes, tá, gente? Ó, Maria e João amam-se, né? Então, Maria e João são sujeitos agentes e, então, estamos diante aí, né, de um caso de voz reflexiva, tá ok? Então, essa foi a correção dos exercícios. Eu espero que vocês tenham aí entendido, né? E qualquer dúvida, né, na próxima aula é só vocês me perguntarem, tá ok? Beijão!